A paz do Senhor, meus queridos irmãos, bem-vindos aos nossos alunos para o estudo de mais uma das nossas lições, a nossa terceira aula deste quarto trimestre do ano de 2015. Estudaremos a lição de número 3. Lição de número 3, o título da nossa lição: E Deus os criou homem e mulher. Lição ministrada no domingo, será ministrada no domingo, dia 18 de outubro de 2015. É uma grande alegria, um prazer estarmos juntos novamente. Estaremos por mais alguns minutos ministrando a palavra de Deus através desta lição. Nós esperamos que, mais uma vez, o Espírito Santo fale ao seu coração de forma poderosa e que nós possamos desfrutar de momentos de aprendizado e de crescimento na presença de Deus. O texto áureo da nossa lição: E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Atos, capítulo 17 e o versículo de número 26. A verdade prática nos diz o seguinte: Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para que o amemos e vivamos para a sua glória. Mais uma vez, nós queremos enfatizar que essa verdade prática é a verdade em torno da qual todo o assunto da lição vai girar. Para essa nossa terceira lição, o objetivo geral vai nos dizer que evidenciar o fato é o que nós, como professores, devemos fazer. Esse é o nosso objetivo geral. Atente também para os objetivos específicos da lição, mas o nosso objetivo geral é evidenciar o fato de que Deus criou o homem e a mulher. Nós estudamos na lição de número 2 sobre a criação de Deus. Falamos das teorias da criação, falamos das teorias da evolução, mostramos dentro da teoria, não só teoria, mas doutrina da criação, falamos sobre a teoria do deísmo e do teísmo, aprendemos que Deus fez todas as coisas e nessa nossa terceira lição nós iremos falar da coroa da criação de Deus, o ser humano, homem e mulher que Deus criou para a sua glória. Algumas considerações são pertinentes, antes mesmo de entrarmos na nossa lição em si. Algumas considerações são pertinentes. Muitas vezes, em sala de aula, os alunos já me perguntaram: por que Deus criou o homem? O que Deus queria ao criar o homem? Eu sempre digo que nós temos duas perguntas muito importantes a fazer nesse quesito. A primeira é: por que Deus criou o homem? E a segunda é: para que Deus criou o ser humano? Com qual objetivo realmente Deus criou o ser humano? Para a primeira pergunta, por que Deus criou o ser humano? Nós ouvimos já muitas respostas. Deus criou o ser humano para adorá-lo, Deus criou o ser humano para demonstrar o seu poder, Deus criou o ser humano para completar a sua criação. Mas, meu querido, por que realmente Deus criou o ser humano? Nós entendemos que por que Deus criou o ser humano é diferente de para quê. Para que o objetivo, o porquê foi a causa que levou Deus a criar o ser humano. Deus criou o ser humano por causa do seu amor. Então, por que Deus criou o ser humano? Por causa do seu amor. Como entender isso? Como entender que Deus criou o ser humano por causa do seu amor? A palavra de Deus nos diz, não que Deus tem amor, mas a Bíblia nos diz que Deus é amor. Deus é a própria essência do amor. E tudo o que Deus faz está baseado no seu amor. Quando Deus projetou, planejou, como nós falamos na aula de número 2, falamos sobre a diferença de criar e de executar a criação. Quando Deus criou, então, na sua mente, quando Deus planejou o ser humano, Deus fez isso por causa do seu amor. Nós vamos aprender nesta lição que, ao criar o homem, Deus manifesta o seu amor incondicional. Mas e para a segunda pergunta que nós falamos, para que
Deus criou o ser humano? Aí sim nós diríamos, Deus criou o ser humano para adorá-lo. Não é? É o que nós sempre ouvimos, é o que eu já ouvi muitas vezes. Na verdade, até já ensinei. Mas quando nós estudamos de forma um pouco mais profunda a criação do ser humano, do homem e da mulher, nós vamos perceber que Deus não criou o ser humano com este objetivo de adorá-lo. Nós precisamos ter cuidado ao afirmar que Deus criou o ser humano para adorá-lo, porque se nós assim acreditarmos, nós pensaremos algumas coisas, teremos algumas possibilidades. Primeira, Deus precisa de alguém para adorá-lo? Porque se Deus criou o ser humano para adorá-lo, nós precisamos automaticamente admitir que Deus precisa de alguém para adorá-lo. E aí, inconscientemente, nós afirmamos que se Deus não for adorado, ele não se sente Deus. Na verdade, essa ideia foge totalmente à realidade da existência do ser de Deus. Deus é Deus e ele sabe disso. Deus não tem dúvida do que ele é. Ele mesmo, na sua palavra, nos afirma dizendo, eu sou, e nenhum Deus comigo. Se Deus for adorado, ele é Deus. Se Deus não for adorado, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Deus não criou o ser humano para adorá-lo, demonstrando uma deficiência do seu caráter, de querer ser adorado. Não, não foi para isso que Deus criou o ser humano. Mas por que então Deus criou o ser humano? Ou para que? O porquê nós respondemos, não é? Deus criou o ser humano por causa do seu amor. Para que então Deus criou o ser humano? Nós aprendemos e podemos afirmar, defender isso com provas bíblicas e teológicas, que Deus criou o ser humano para o relacionamento. Isso mesmo. Deus criou o ser humano para o relacionamento. Eu sei que diante dessa afirmação você pode me fazer outra pergunta. Mas Deus já não se relacionava com anjos, arcanjos, querubins, serafins, com hostes celestiais? Sim, é verdade. Deus se relacionava. Porém, somente para o ser humano Deus disse, façamos conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Veja bem, eu não estou dizendo que o ser humano não deve adorar a Deus. Não é isso. Mas nós precisamos entender o seguinte fato. Deus criou o ser humano para o relacionamento. Deus sempre buscou o relacionamento. Desde o Éden, Deus buscou o relacionamento com o ser humano. Meu amigo, Deus quer se relacionar com você. Caro professor, ensine, enfatize isso para os seus alunos. Diga a eles que o maior desejo de Deus é se relacionar com eles. Eu costumo afirmar que se o meu relacionamento com Deus não for importante para mim, ele é. Mas se você não acreditar que o seu relacionamento é importante para você, relacione-se, busque o relacionamento com Deus, porque o seu relacionamento é importante para Deus. Deus quer se relacionar com você. Desde o livro de Gênesis, Deus estava no Éden, todos os dias, falando com Adão, falando com Eva. Este relacionamento foi quebrado, porém o relacionamento é tão importante para Deus, que lá no Éden ele prometeu que Jesus Cristo, seu Filho, viria para restaurar este relacionamento. Jesus veio, restaurou esse relacionamento, trouxe o homem de volta para o Pai. Daí vem a palavra religião, religarem, trazer o homem de volta, religar o homem a Deus. Deus trouxe de volta este relacionamento. E este relacionamento é tão profundo na Bíblia que Jesus disse aos seus discípulos, eu virei, mas eu voltarei. Na verdade, Jesus disse aos seus discípulos, disse para os seus discípulos o seguinte, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E Jesus Cristo disse o seguinte, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que é isto, senão relacionamento? Deus criou você para se relacionar. Deus
proporcionou todas as condições necessárias e favoráveis para este relacionamento. Procure relacionar-se com Deus, procure desenvolver a sua comunhão, a sua intimidade com Deus, porque Deus te criou para o relacionamento. Por que Deus criou o homem? Por causa do seu amor. Para que Deus criou o homem? Para o relacionamento. Algumas outras considerações são pertinentes nós fazemos antes mesmo de falarmos dessa nossa lição, de ministrarmos essa nossa lição, e Deus os criou, homem e mulher. Uma outra consideração que eu acredito ser pertinente fazer, vem em termos de perguntas. Se você fosse criar algo que te daria vários problemas, você criaria? Você faria alguma coisa se soubesse que o que você está fazendo agora lhe daria alguns problemas ou vários problemas no futuro? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que a resposta é não. Agora, por que mesmo sabendo que o ser humano iria falhar? Mesmo sendo presciente, e a presciência de Deus nos ensina que Ele conhece todas as coisas. Ciência, a palavra ciência significa conhecimento, e pré é um conhecimento prévio, conhecimento antes que as coisas aconteçam. Deus conhece tudo, Deus conhece todas as coisas. Antes de criar o ser humano, Ele já sabia que o ser humano iria pecar. Agora, porque mesmo sendo presciente, Deus criou o ser humano. Esta sim é a maior prova de amor incondicional. Eu disse e afirmo que se eu, e eu tenho certeza que se você também soubesse que algo te traria um grande problema no futuro, você não criaria isto, mas Deus sabia. Deus nos criou como a maior prova de amor incondicional. Pensemos o seguinte, para você entender muito bem o que eu quero dizer, eu gosto sempre de propor uma metáfora, uma parábola, digamos assim, que é o que Jesus fazia. Eu sou casado com a irmã Elaine há 19 anos. Eu tenho 23 anos de relacionamento com a Elaine. Imagine que, e eu tenho certeza que o amor que eu tenho por ela hoje é maior do que o amor que eu tinha quando nós nos conhecemos. Há 23 anos estamos nos relacionando maritalmente, pelos vínculos do matrimônio, estamos há 19 anos juntos, resultaram 3 filhos, a Axa, o Benhur e a Damaris, que são bênçãos de Deus na nossa vida. Imagine se eu chegasse na minha casa hoje e dissesse para a Elaine, olha, eu te amo tanto, mas tanto, que a partir de hoje você não vai sair de casa. É só uma metáfora, hein? A partir de hoje você vai viver em prisão domiciliar, porque eu tenho medo que você saia de casa e encontre alguém mais bonito do que eu. Talvez vai ser difícil, né? Encontre alguém mais bonito do que eu e se apaixone por esta pessoa, estrague o nosso amor. As minhas razões para isto são razões lógicas. O que eu quero, a minha intenção, o meu objetivo é preservar o amor. Entretanto, isso não é amor. O amor não escraviza. Para sabermos o que é amor, é só lermos a palavra de Deus quando nos diz que o amor é paciente, é benigno, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo sofre, não se ufana, não se ensoberbece, não arde em ciúmes. O amor tudo crê, tudo padece. Isso não é amor. Manter alguém em prisão domiciliar, com a desculpa de preservar o amor, isso não é amor. O nosso amor é sempre condicionado. O nosso amor está sempre ligado a alguma coisa. Nós amamos alguém porque vemos em alguém alguma coisa que desperta em nós algum interesse. O amor de Deus não. O amor de Deus é incondicional. Deus criou o ser humano como a maior prova do seu amor incondicional. Ao criar o ser humano, Deus sabia que ele iria falhar. E eu imagino, humanamente falando, eu fico pensando no que se passava na mente de Deus ao criar o ser humano.
Quem sabe, ao criar Adão, formar Eva, Deus pensava na sua mente: eu sei que você vai falhar, eu sei que você vai pecar, mas eu já vou providenciar uma remissão para o seu pecado antes que você falhe, e vou te criar como a maior prova do meu amor incondicional. Eu aprendo com isso, meu querido, que Deus nos ama do jeito que nós somos. Deus nos ama com todas as nossas falhas, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos problemas. Ele nos ama a si mesmo. Nós devemos reconhecer este amor, devemos reconhecer essa sua misericórdia e bondade para conosco e responder positivamente a este amor, o amando também. Deus sabia que o ser humano ia pecar e ainda assim Deus o criou. Continuemos nessas nossas considerações antes mesmo do assunto da nossa lição. Deus então criou o ser humano por causa do seu amor. Deus criou o ser humano para o relacionamento. Deus já se relacionava, mas Deus queria se relacionar com alguém que tivesse a sua própria imagem e a sua semelhança, e a nenhum outro ser Deus disse isso. É tão interessante quando nós pensamos nesse fator de Deus se relacionando com o ser humano, porque nós entendemos e aprendemos que o ser humano tem sensibilidade. O ser humano consegue perceber Deus como nenhum outro ser criado. O ser humano consegue conversar com Deus como ninguém. Quer ver 2 exemplos bíblicos? Moisés, em Êxodo capítulo 32 e capítulo 33, quando Deus disse que ia matar o povo, Moisés disse: o Senhor perdoa este povo. E ele diz: olha, se o Senhor matar este povo, olha, Moisés se coloca como um conselheiro de Deus. Deus, ele se dá esse direito de ouvir o ser humano, de deixar o ser humano falar com ele de forma que ele entenda e que o ser humano possa compreendê-lo também. Moisés disse a Deus: se o Senhor matar este povo aqui no deserto, o que os egípcios vão dizer? Que o Senhor tirou este povo lá do Egito para matá-los no deserto. Lembra-te da tua promessa, como se Deus tivesse esquecido. Lembra-te da promessa que o Senhor fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Meu querido, Deus tem prazer quando nós o lembramos daquilo que Ele prometeu. Não que Ele esqueça, mas quando nós o lembramos daquilo que Ele prometeu, mencionamos para Ele aquilo que Ele prometeu, Ele tem a convicção que nós estamos guardando a sua palavra. Moisés, então, nesta situação, ele diz para o Senhor: olha, ou o Senhor perdoa este povo, ou risca o meu nome do seu livro. Se eu estivesse lá, eu diria: Moisés, você enlouqueceu falando com Deus dessa forma? Mas Deus ouviu e atendeu o pedido de Moisés, porque Moisés é a imagem e semelhança de Deus e sente o que Deus sente. Querem ver outro que fez isso também? O amigo de Deus, Abraão. Quando Deus disse que iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão negociou com Deus. Entenda esse negociar, não nessa linguagem humana, mas Abraão, ele negocia com Deus. Ele disse: se tiverem 50 justos, se tiverem 40, 30, 20, se tiverem 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade a si mesmo. E Deus se propôs a esta negociação com Abraão, porque Abraão é a imagem e semelhança de Deus. E Deus tem prazer em se relacionar com a sua imagem e com a sua semelhança. Deus nos criou para o relacionamento. O que precisamos compreender, entretanto, é que este relacionamento vai gerar o conhecimento de Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu o conheço, mais eu me aproximo dele, mais próximo dele eu estou. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sou levado a adorá-lo. O que é adorar a Deus? Adorar é engrandecer ao Senhor por aquilo que Ele é diferente de louvar. Louvar é engrandecer ao Senhor por aquilo que Ele faz. O salmista nos diz: louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Mas o salmista também nos convida dizendo: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adorar é engrandecer ao Senhor por aquilo que Ele é. Como eu poderei engrandecer ao Senhor pelo aquilo que Ele é, se eu não o conheço? Sabe por que é importante conhecermos a Deus? Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais condições temos de adorá-lo. Meu querido aluno da nossa academia de pregadores,
Você tem uma oportunidade, através desta academia, através dos cursos disponibilizados por esta academia, você tem uma oportunidade não só de se tornar um teólogo, você tem a oportunidade não só de aprimorar os seus conhecimentos, mas você tem a oportunidade de conhecer a Deus melhor. Porque a teologia é um estudo humano de Deus, porque Deus se revela para seres humanos. Então, quanto mais eu procuro conhecer a Deus, mais Deus vai se revelar. É possível conhecer a Deus de forma humana, porque somos seres humanos e só podemos pensar Deus de forma humana. Então, quanto mais eu procuro conhecer a Deus, mais Deus vai se revelar. E quanto mais Deus se revelar a mim, melhor adorador de Deus eu serei. Quer ver o que nos diz? Quer ver o que nos diz a palavra de Deus? O maior teólogo da Bíblia, Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33, Paulo nos diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meu querido, o apóstolo Paulo, como eu disse, o maior teólogo da Bíblia, escrevendo a carta aos Romanos, o livro mais difícil da Bíblia de ser interpretado. O que Paulo me ensina aqui, o que Paulo está nos mostrando, que ele foi pesquisando de Deus tudo aquilo que ele podia conhecer, humanamente falando, e chega um momento que Paulo se rende. A teologia nos proporciona isto. Você, que é o nosso aluno aqui da Academia de Pregadores, você chegará neste ambiente, neste momento, onde você será levado diretamente ao sobrenatural de Deus, aos mistérios de Deus. E Paulo, quando é levado diante desses mistérios de Deus, ele se rende em adoração. Ele está dizendo, ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? E ele diz, quão insondáveis são os seus estatutos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Por que são inescrutáveis? Porque ele pesquisou, mas ele chegou num momento que ele não conseguiu avançar mais, porque ele estava diante da grandeza de Deus, dos mistérios de Deus. E Paulo se rende simplesmente em adoração cultica, dizendo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glórias a Jesus. Você, nosso querido aluno da Academia de Pregadores, você, além de se tornar um teólogo melhor, além de se tornar uma pessoa melhor, você com toda certeza se tornará também um adorador melhor de Deus, porque Deus te criou para o relacionamento, e através deste relacionamento você vai conhecer a Deus, e através do conhecimento de Deus que você adquirir, você se tornará um adorador. O ser humano precisa adorar a Deus, com toda certeza, mas nós adoramos a Deus quando nós passamos a conhecê-lo melhor. Muito bem. O primeiro ponto da nossa lição vai nos dizer que o homem foi criado por Deus. O ser humano foi criado por Deus. É o primeiro ponto dessa nossa terceira lição. A palavra homem vem de humus, ou seja, aquele que vem da terra. Deus criou o homem do pó da terra. Quando nós estudamos hermenêutica, nós aprendemos que, é lógico, que não é hermenêutica judaica, mas numa hermenêutica ocidental, a nossa hermenêutica, quando a Bíblia diz que Deus criou o ser humano, a ideia que nós temos é que Deus arregaçou as suas mangas e Deus realmente pôs a mão na massa. Deus manipulou o pó da terra. Nós falamos na lição de número 2 do verbo bereshit, que é criar.
Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Deus criou do nada. Falamos também que no livro de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, tem outro verbo para criar, que é yassar. Yassar é criar a partir daquilo que já existe. Quando a Bíblia nos diz que Deus criou o ser humano, Deus criou através do yassar, a partir daquilo que existe. Por que Deus criou o homem do pó da terra? Porque o homem é o humus, aquele que veio da terra. Deus estava ligando o ser humano a toda essa criação. Às vezes, nós podemos pensar que, ao ligar o ser humano a essa criação, Deus estava sujeitando o ser humano à terra. Não. Deus, ao criar o homem do pó da terra, ele não estava tão somente sujeitando o ser humano à terra. Deus estava, na verdade, autenticando o domínio que ele daria ao ser humano. Se alguém, algum dia, é lógico que eu digo isso tão somente de forma metafórica e pedagógica, para a gente compreender melhor o aprendizado. Se alguém um dia perguntasse a Deus, por que o Senhor deu a Adão o domínio sobre a terra? Deus diria, porque Adão veio da terra, e aquele que vem da terra tem o poder para sujeitá-la, tem condições para dominá-la. Deus nos criou do pó da terra. O primeiro parágrafo deste primeiro ponto, o nosso comentarista vai tratar sobre a matéria-prima do homem. E vai nos mostrar que o homem foi feito da terra à imagem e semelhança de Deus. Eu vejo uma coisa magnífica quando Deus cria o ser humano do pó da terra. Deus criou o ser humano daquilo que é o mais comum na terra. O pó da terra, que se encontra em qualquer lugar. O ser humano, desta forma, tem uma simplicidade. Simplicidade. Fale disso para os seus alunos. Mostre para eles que não adianta sermos arrogantes, não adianta tentarmos tripudiar sobre o nosso semelhante. Quantas pessoas que pensam que são melhores do que as outras? Meu amigo, todos nós fomos criados do pó da terra. Deus nos criou de forma simples, daquilo que é mais comum em toda a extensão da terra. Deus nos criou do pó da terra, porém, além desta simplicidade, Deus nos deu algo extremamente precioso. Ele criou o ser humano do pó da terra, algo simples, comum, mas Deus dotou o ser humano da sua imagem e semelhança. Veja se isso não é um paradoxo. Que paradoxo glorioso, na verdade, Deus colocou na raça humana. Somos simples, porém preciosos. Paulo nos disse que Deus criou vasos de barro. E ele disse que nós somos como vasos de barro, porém temos um tesouro muito precioso em nós. Deus criou o ser humano do pó da terra, algo muito simples, mas colocou o que nós temos de mais precioso, a imagem e semelhança de Deus. Que paradoxo glorioso o Senhor colocou em nossa humanidade. O homem criado como pó da terra, ele vai nos mostrar, vai nos deixar claro, Deus está nos ensinando, como diz Ralph Smith, no seu livro Teologia do Antigo Testamento, que há um abismo muito grande entre Criador e criatura. Há um abismo muito grande. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Ele é Deus, nós somos seres humanos. Ele é eterno, nós somos passageiros. Nós temos a sua imagem e semelhança, mas ele é a própria essência dessa imagem e semelhança que nós temos. Deus criou o homem do pó da terra. A matéria-prima foi o pó. Deus podia ter criado o homem do ouro, de tantos metais preciosos, mas Deus nos criou de algo tão comum para que a sua imagem e semelhança nos plenificasse e fizesse de nós verdadeiros seres humanos, a coroa da criação de Deus, prontos para se relacionar com o Altíssimo. O segundo parágrafo deste primeiro ponto vai nos falar sobre o sopro divino. O sopro divino. Deus criou o homem do pó da terra e assoprou nas narinas do ser humano o fôlego de vida.
e ele se tornou alma vivente. Assim como nós já mencionamos na lição de número 2, na aula de número 2, quando a Bíblia nos diz que Deus assoprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o texto que a língua grega vai utilizar é o theopneustos. O theopneustos aqui quer dizer o hálito de Deus. A tradução mais própria para esse texto seria a bafejada de Deus. É lógico, eu sei que esse termo bafejada tem um sentido pejorativo na nossa língua, mas essa bafejada quer dizer o hálito, ou seja, a essência de Deus. Quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, a vida que estava em Deus, a origem de toda a vida, passou a existir também dentro do ser humano. O dom da vida foi dado pelo próprio Deus, foi uma essência do próprio Deus que perpetuou o ser humano. Isso não nos torna deuses, mas isso faz de nós imagens e semelhança de Deus. Deus nos participou. Ao soprar nas narinas do homem o fôlego de vida, Deus compartilhou com o ser humano os seus próprios atributos, que nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus. Com toda certeza, aqui na nossa Academia dos Pregadores, você vai poder fazer cursos teológicos. Dentre esses cursos, nós vamos estudar a teologia, ou teologia própria, ou doutrina sistemática do ser de Deus, ou como alguns teólogos chamam, e eu prefiro chamar de teontologia, que é a doutrina do ser de Deus. E aqui na Academia dos Pregadores, você vai aprender sobre os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Quando Deus soprou nas narinas do ser humano o fôlego de vida, Deus comunicou os seus atributos ao ser humano. O ser humano, o homem, o ser humano, ele é temporal, porém eterno. O que é algo eterno? Eterno é aquilo que tem início e não tem fim. Você poderia então me perguntar, mas Deus não é eterno? Não, Deus não é eterno. O termo que nós usamos para Deus é que Deus é mais do que eterno, ou seja, Deus é ab a eterno. O que é um ser ab a eterno? Ab a eterno quer dizer desde o princípio, desde sempre, desde a eternidade. O homem é eterno porque ele teve início e não tem fim. Nós diríamos que Deus é eterno tanto para o futuro quanto para o passado. Deus existe antes da eternidade. Como eu já disse, na matéria de teontologia, nós estudamos sobre isso. Deus existe antes da eternidade. Isaías, ao nos falar do próprio Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele diz, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Grife, Pai da Eternidade. Isaías capítulo 9 vai nos dizer isso. Ele é o Pai da Eternidade. Antes que a eternidade existisse, o nosso Deus já existia. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é quando nós entendermos que o Deus que nós servimos é um Deus que criou a eternidade. Nada existe antes dele. Ele é o Deus que existe por si mesmo. Deus é ab-eterno. O ser humano, além de ser um ser temporal, é um ser eterno. O ser humano também é um ser imortal. Deus nos criou para a imortalidade. Eu sei que devido ao pecado, por causa do pecado no mundo, a morte chegou até nós. A morte, entretanto, ela vai tirar a nossa vida física. E eu sempre digo que a morte, após o pecado, foi pura e simplesmente um ato de misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Porque o pecado veio e passou a degradar o nosso corpo físico, a corromper o nosso corpo físico, doenças, enfermidades, cansaços,
problemas vieram sobre nós. E se nós vivêssemos eternamente nesta condição, como conseguiríamos suportar? Então Deus nos permitiu passar pela morte. A morte, porém, não assusta os salvos. Jesus já venceu a morte por nós. A Bíblia nos diz, no capítulo 9 ainda de Isaías, que para aqueles que habitavam na região da sombra da morte, a luz raiou. O próprio apóstolo Paulo, ele afirmou dizendo, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A morte, para aqueles que temem o Senhor, não nos causa mais pavor. Não nos causa mais pavor. É lógico que como seres humanos, falíveis, estando ainda nesta vida, a morte nos ameaça e ela pode ceifar a nossa vida, mas haverá o dia. O apóstolo Paulo nos fala disso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá o que está escrito, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Naquele dia, quando os nossos corpos forem transformados e nós estivermos ao lado de Cristo, a morte será plenamente vencida por nós, porque Jesus Cristo já venceu na cruz. Aleluia! O ser humano é eterno. A vida não é só isto aqui. Existe uma teoria herética chamada de teoria da aniquilação total, que nos ensina que a vida é só esta aqui, que acabou esta vida, não existe céu, não existe inferno, tudo que nós precisamos viver é o que nós já vivemos aqui. Esta teoria é errada, é equivocada, porque nós sabemos, a Bíblia nos afirma que após a morte segue-se o juízo. Há uma vida após a nossa vida. E nós esperamos que você, nosso querido aluno aqui da Academia de Pregadores, você, nosso amado professor de escola dominical, mostre aos seus alunos a importância de ser salvo em Cristo Jesus para nos vermos livres do poder, livres do domínio da morte. A morte pode ceifar a nossa vida, mas quando isto acontecer, nós estaremos ao lado de Cristo para a vida eterna, para sempre ao lado do Senhor. O ser humano é um ser imortal. O quarto parágrafo, o nosso comentarista vai nos falar sobre a missão do homem. A missão do homem. Nós já aprendemos aqui que Deus disse a Adão que ele deveria dominar. Ele deveria dominar. Deus disse, governe a terra, cultive o solo, domine. Uma das coisas mais magníficas que eu vejo em Deus é esta facilidade que Deus tem de compartilhar a sua autoridade. Quantas pessoas que têm medo de compartilhar a autoridade, pensando que vão perder a autoridade? Quantas pessoas, mesmo na escola dominical, que tem medo de colocar alguém para lecionar um ponto da lição e a classe gostar mais daquele aluno, gostar mais daquela pessoa? Isso faz parte da nossa humanidade, nós precisamos vencer isso, pedir a graça de Deus para nós vencermos, porque no reino de Deus, na obra de Deus, há lugar também para todo mundo. As pessoas às vezes têm medo que alguém tome o seu lugar. E deixa eu te afirmar uma coisa, meu querido. Se você assumiu este lugar onde você está, porque Deus te colocou, ninguém vai te tirar daí. Ninguém vai te tirar. Eu aprendi uma coisa na minha vida ministerial, que onde a mão de Deus nos coloca, ninguém nos tira. Mas onde a mão do homem nos coloca, a mão do homem também nos tira. Deus não é assim. Deus compartilhou com Adão a sua autoridade. O que Deus está fazendo, eu quero te exemplificar, mais uma vez, através de uma metáfora. Suponhamos que eu lhe desse a chave da minha casa e dissesse, olha, essa casa é minha, eu a adquiri, eu a comprei com o suor do meu rosto, mas a partir de hoje a chave está nas suas mãos. Domine sobre a minha casa, domine sobre ela, fique à vontade. Deus está dando domínio para Adão. O que Adão precisava entender é o dilema entre governo e autoridade.
Nem sempre quem governa tem toda a autoridade, ou tem todo o poder, porque a autoridade é sempre delegada. Deus delegou a Adão autoridade para governar, mas ele tinha que governar pelos parâmetros de Deus. Ele tinha que governar obedecendo à vontade de Deus. Ele tinha que governar estando em comunhão com Deus. A prova disso é que quando ele perde a comunhão, automaticamente ele perde o governo, porque ele perde a autoridade. Não se engane. Se nós perdermos a nossa comunhão com Deus, nós perderemos também a nossa autoridade. Foi o que aconteceu com Adão, e nós vamos estudar na próxima lição sobre o pecado, sobre a queda de Adão. Ele perdeu a autoridade porque perdeu a comunhão. Enquanto temos comunhão com Deus, nós desfrutamos da autoridade que Ele nos deu. Quem tem governo exerce autoridade, mas não tem poder, pois neste caso o poder é delegado e não próprio de quem executa. O poder para governar, Adão governava, Adão tinha autoridade, mas o poder sobre o qual ele estava era fornecido pelo próprio Deus. E o Éden, o lugar onde Deus colocou Adão? A Bíblia nos diz que Deus plantou um jardim no Éden. Deus plantou um jardim no Éden. O projeto de Deus não era para que o homem ficasse no Éden. Quando o Senhor formou o homem e a mulher, o Senhor disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O projeto de Deus era para que o homem povoasse toda a terra, toda a terra. E Deus disse isso para Adão. Em outra situação, em Gênesis também, Deus assevera, Deus demonstra essa sua vontade. Quando Noé sai da arca, Deus manda que eles povoassem toda a terra também. E o homem começou a construir uma torre para se agrupar e tornar o seu nome célebre. É o que nós conhecemos como o fato da Torre de Babel. E Deus confundiu a língua deles para que eles se espalhassem e povoassem toda a terra. Se o desejo de Deus, se o projeto de Deus é que o homem povoasse toda a terra, por que um jardim no Éden? O jardim seria o lugar da comunhão. O jardim seria o lugar onde humanidade e Deus estariam unidos. O jardim seria o lugar onde, junto de Deus, naquela comunhão cotidiana, naquela comunhão diária, Adão e Eva iriam aprender princípios, iriam absorver princípios divinos, para através desses princípios divinos dominarem toda a terra. Meu querido, Deus deseja ter conosco um lugar de comunhão. Deus tem um Éden para a sua vida, um jardim, um lugar de repouso, um lugar de descanso. Quem sabe em meio a tantas tempestades, quem sabe em meio a tantos problemas, a tantas dificuldades, quem sabe em meio a este senso de crise que está se implantando na nossa nação. Mas, pastor, a nação não está em crise, estamos vivendo sim uma crise econômica, mas os céus não estão em crise. Em meio a toda essa turbulência, nós precisamos de um Éden, um lugar de comunhão, e Deus quer ter com você um lugar de comunhão. Querido professor, deixe isso claro para os seus alunos. Deus sempre busca um Éden, um lugar de comunhão, para estar conosco, a sós. E neste lugar é o lugar que nós desfrutaremos da sua presença. Este lugar é o lugar onde nós aprenderemos princípios divinos, para que toda a nossa vida seja permeada por esses princípios divinos. Que o Espírito Santo fale fortemente isso ao seu coração e que o Senhor te conduza a este lugar de comunhão. O segundo ponto da nossa lição, o comentarista vai tratar sobre a criação da mulher. A criação da mulher. É necessário nós compreendermos, diante da criação da mulher, diante dos fatos ou dos relatos bíblicos da criação da mulher, que Deus criou o homem e ato contínuo criou a mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27, vai nos dizer, aliás, versículo 26, diz o seguinte, a partir do versículo de número 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha o versículo de número 27. Ele é muito importante para esse entendimento. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E tem uma versão que diz, homem e mulher os criou. Perceba a continuidade dos relatos bíblicos no versículo 28. E Deus os abençoou. Deus não abençoou só o homem. Aqui está no plural. Deus os abençoou. E Deus lhes disse aos dois. Não foi a um só. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Deus está dizendo a Adão e Eva. Não era tão somente Adão que queria sujeitar a terra. Homem e mulher estavam unidos. A humanidade estava plena agora. Na criação de homem e mulher, a humanidade, o projeto de Deus para a humanidade é pleno. Sujeitai-a e dominai os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho, está no plural, Deus está falando a Adão e Eva, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e todas as aves do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, lhe será para mantimento, e assim foi. E o texto, a sequência do texto bíblico, no versículo 31, nos diz o seguinte, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Nós precisamos entender uma coisa que é uma condição sine qua non, uma condição sem a qual nós não conseguiremos compreender bem a criação da mulher. A maneira que o texto bíblico se apresenta está impregnado do princípio da acomodação divina. Ouça isso, princípio da acomodação divina. O que eu quero dizer? O que é esse princípio? Quando o texto bíblico nos diz que viu Deus, que para Adão não se achava uma adjuntura, o texto não está querendo nos mostrar que Adão estava sozinho, solitário. O comentarista da lição nos coloca isso aqui no primeiro parágrafo deste primeiro ponto, a solidão do homem. Não quer dizer que Adão ficou ali talvez um mês, uma semana, não sei. No capítulo 1 de Gênesis, o escritor está deixando claro que Deus cria o ser humano e ato contínuo cria a mulher. Porque o texto bíblico nos afirma, nos assevera, e criou Deus o homem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. Pronto, homem e mulher estavam feitos. No capítulo 2 de Gênesis, o escritor vai descrever como Deus criou o homem e como Deus criou a mulher. Lembra que nós falamos na aula passada, na aula de número 2, sobre a literalidade do livro de Gênesis, e falamos de algumas características da literatura judaica? Pois é, vejamos o seguinte. Quando Deus disse que Adão não deveria ficar só, Deus não está dizendo isso simplesmente porque ele esqueceu de fazer. Quando nós acreditamos que Deus criou Adão e ele viu que cada um tinha o seu parceiro, a sua parceira, mas ele não tinha, parece que nós estamos afirmando inconscientemente que Deus colocou Adão no Éden e de repente Deus diz, puxa vida, como eu poderia me esquecer? Eu não criei uma parceira para Adão. E então nós jogamos por terra a presciência de Deus. Deus já sabia que Adão ia precisar de uma adjuntora. Então essas características do texto bíblico são para enfatizar, nós chamamos isso de princípio da acomodação divina. Nós precisamos então atentar para esta presciência de Deus. O escritor está escrevendo para seres humanos. E para seres humanos, ele vai colocar algumas coisas de forma que os seres humanos vão entender. Quer um exemplo disso? Quando Deus trouxe a mulher para o homem, Deus formou Eva da costela de Adão e trouxe, a Bíblia diz que Deus levou, Deus trouxe, usa esse termo, Deus a levou a Adão.
A Bíblia diz que Adão fez um poema: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, portanto, será chamada varoa, porque do varão foi tomado. E Adão, ele disse assim, portanto, o texto bíblico ali é uma continuidade da fala de Adão. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. Me responda uma coisa, por que que Adão disse deixará o homem seu pai e sua mãe? Quem era o pai e quem era a mãe de Adão para que ele os deixasse a fim de unir a sua mulher? Ah, mas a Bíblia então não é confiável? Nós precisamos entender, e aqui na Academia dos Pregadores, ao fazer os cursos teológicos, você vai estudar bibliologia. E na matéria de bibliologia nós aprendemos sobre o princípio da acomodação divina, a maneira que Deus se revela, a maneira que Deus fala. E quando nós aprendemos sobre esse princípio da acomodação divina, nós percebemos que a maneira como o autor escreve é tão somente para nos fazer compreender o que Deus estava fazendo, o que Deus queria dizer. Desta forma, meu querido, quando o escritor está escrevendo desta forma, desta maneira, deixará o homem, o pai e sua mãe, ele está nos dando um princípio divino. Mas se Adão estivesse realmente dizendo isto, ele estava dizendo a partir de quais princípios, já que ele não tinha pai e não tinha mãe. Aprenda isso num dos nossos cursos teológicos em bibliologia. Então Deus criou o homem e ato contínuo criou a mulher. O capítulo 2 de Gênesis, o autor vai reservar um tempo para descrever a criação do homem e ele reserva também um tempo para descrever a criação da mulher. O nosso próximo tópico, a criação da mulher. Por que Deus fez a mulher, resolveu criar a mulher da costela de Adão e não do pó da terra? Deus poderia ter feito Eva também do pó da terra? Com toda certeza. Eu sempre dou uma dica aos meus alunos e eu quero deixá-la também a vocês, os nossos alunos aqui da Academia de Pregadores. Sempre que alguém te perguntar se Deus pode fazer alguma coisa, sempre afirme pode, porque Deus pode tudo. Não há impossíveis para Deus. Deus pode tudo. Agora, por que que Deus não fez Eva do pó da terra? Por que que Deus fez Eva da costela de Adão? Ao criar Eva da costela de Adão, Deus estava criando uma interdependência entre o homem e a mulher. Adão se tornou um homem completo com a criação da mulher. Porém, a mulher não pôde existir sem que Adão existisse primeiro. Nessa interdependência, Deus estava mostrando o seguinte: Eva jamais poderia apontar o dedo para Adão e dizer para ele, olha, ou aliás, Adão jamais podia apontar o dedo para Eva e dizer para ela, se eu não existisse, você também não existiria. A sua existência você a deve a mim, à minha costela. Porque Eva diria para Adão, se eu não existisse, você, Adão, não seria um homem completo. Mas Eva também nunca poderia dizer para Adão, Adão, se não fosse a minha existência na sua vida, você não seria ninguém. Você não seria um homem completo. Porque Adão iria responder para Eva, mas se eu não existisse, minha querida, você não passaria a existir. Deus estava criando uma interdependência entre homem e mulher, para que eles se completassem, vivessem unidos no Éden, o paraíso que Deus criou. Nós aprendemos com isso, meu querido, que quando homem e mulher se completam, quando vivem unidos e harmonizados em um lar, por maiores que sejam os nossos problemas, dificuldades que a família encontra, o lar é o paraíso que Deus criou, porque o homem e mulher estão unidos e harmonizados. Deus criou o Éden para que houvesse harmonia entre homem e mulher. E juntos, como nós já lemos no texto anterior, juntos eles dominariam. Não sozinho, não Adão sozinho, não Eva sozinha, mas juntos, seres humanos completos, eles dominariam o Éden. Terceiro parágrafo, a principal característica da mulher. Deus criou Eva a fim de que ela estivesse do lado de Adão, auxiliando com sabedoria e prudência. Às vezes, algumas irmãs, professoras que estão nos ouvindo, algumas alunas, podem dizer, mas isso diminui a mulher. Não,
Muito pelo contrário. Isso dá à mulher um papel fundamental. Porque sem a criação da mulher, se Eva não estivesse ao lado de Adão, Adão não teria uma auxiliadora, não teria uma ajudadora. Adão não seria feliz. Ele não conseguiria viver sozinho. Quando nós estudamos psicologicamente, a psicologia vai nos ensinar isso, a constituição psicológica da mulher, nós aprendemos algumas características da mulher. Permitam-me citar pelo menos 3 delas aqui. A sensibilidade. A mulher ela tem mais sensibilidade do que o homem. A mulher pensa primeiro com o coração e depois com a mente. A mulher consegue perceber as coisas melhor. A mulher consegue perceber as coisas melhor. Me chama a atenção que quando a nossa esposa, quando a minha esposa, quando ela fala o seguinte, olha, cuidado com aquele seu amigo. Eu já percebi na maneira que ele te olha, que ele não é muito o seu amigo. E aí nós, às vezes, criticamos, você está com ciúme agora até dos meus amigos, mas é só esperar o tempo passar, que nós vamos perceber que esse amigo talvez vai nos trair, vai fazer alguma coisa que vai nos decepcionar, porque a mulher ela tem essa sensibilidade, ela consegue perceber melhor as coisas. Deus adotou assim. É lógico, eu ministro para casais, palestras para casais, para famílias. Eu sempre digo que numa situação dessa, quando acontece um problema, aí a mulher aproveita para dizer, está vendo, eu te falei, eu te avisei. Não faça isso. Ore por ele, o ajude. Minha irmã, você tem uma sensibilidade que Deus não dotou em nenhum homem. A mulher é dotada desta sensibilidade. A mulher é dotada também de percepção. É necessário que a mulher tenha essa percepção para a maternidade. Eu me lembro de uma situação que nós levamos o meu filho ao médico e quando chegou, a minha esposa disse para a médica, para a pediatra que atendeu, olha, ele está com sinusite. Ele já teve isso outras vezes. A percepção dela. E ela insistiu tanto que era sinusite, que quando a médica entrou assim na sala para lavar a mão, eu perguntei, brinquei com ela, qual que é o seu CRM? E a médica medicou o menino e falou que era uma virose. E ela insistiu tanto que era sinusite que ao final a médica disse, mãe, para tirar a sua dúvida, vamos pedir um raio-x da face, do seio da face da criança. E quando fez o raio-x e chegou com o resultado, que a médica colocou o resultado do raio-x diante da luz, ela disse, mãe, é sinusite. É lógico que naquela hora ela deu aquela olhadinha e aquele sorriso para mim, como que dizendo, tá vendo? Eu não preciso de CRM, mas eu sei o que os meus filhos têm. Isso é a percepção. Deus dotou a mulher dessa percepção. E Deus dotou a mulher de uma visão difusa. O que é esta visão difusa? A mulher consegue ver muita coisa ao mesmo tempo e fazer muita coisa ao mesmo tempo. A mulher é capaz de chegar no templo e ter uma visão de quase tudo ao mesmo tempo. Quantas vezes já não aconteceu da mulher, da gente falar, olha, você viu o vestido daquela irmã? Eu falei, minha filha, eu não vi nem a irmã, mas ela viu porque a visão dela é difusa. O homem faz uma coisa de cada vez, a mulher não. Faz várias coisas ao mesmo tempo e bem feito, porque são características que Deus dotou a mulher para que ela seja uma auxiliadora idônea. Deus dotou Eva dessas características para que ela pudesse realmente auxiliar, ajudar Adão. Pensando então nesta unidade que Deus está criando entre homem e mulher, Deus instituiu o casamento. Deus instituiu o casamento. E este é o último ponto da nossa lição. Deus instituiu o casamento. O casamento é instituído por Deus de forma monogâmica, heterossexual e indissolúvel. Indissolúvel. Primeiro, de forma monogâmica. Deus fez um homem para uma mulher. Permitam-me, mais uma vez, até em tom de brincadeira, algo que eu digo em palestras para casais. Eu digo sempre que é o seguinte, uma mulher ao nosso lado é como um exército. Ela nos defende, nos ajuda, ela está conosco, é a nossa auxiliadora, nos ajuda a nos manter. Uma mulher ao nosso lado é como um exército, mas duas é uma guerra. O casamento é monogâmico. Alguns homens na Bíblia, Deus até tolerou a bigamia, em alguns casos, a poligamia. Deus até tolerou, mas nunca foi o desejo de Deus, nunca foi o projeto de Deus para o casamento.
E todos os homens que casaram com mais de uma mulher na Bíblia tiveram problemas. Abraão, Davi, Salomão, quantos problemas? Jacó, quantos problemas tiveram? Eucana, que era marido de Ana e de Penina, quantos problemas familiares tiveram? No caso de Abraão, por se unir a Agar, gerou um problema que se perpetuou até os nossos dias. O casamento é monogâmico, meu querido. O casamento é heterossexual. Homem e mulher se completam. Homem e mulher se completam. Deus instituiu a família. Esses dias eu ouvi uma frase de um pastor amigo que muito me chamou a atenção. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela condena o homossexualismo, não o homossexual. Nós não condenamos as pessoas, são pessoas que nós amamos, que têm uma alma. Isso não é discriminar. O que se confunde é que não concordar com o ato de alguém é discriminação. Não é. Não é. Nós jamais discriminamos essas pessoas. São pessoas que produzem para o crescimento da nação. São pessoas que estão na nossa sociedade, pessoas de bem, pessoas que trabalham. Mas nós precisamos entender que, biblicamente falando, e outros sim, a Constituição Federal, no artigo 5º, em um dos seus incisos, nos garante o livre direito de expressão religiosa e de acordo com o que nós cremos e que a palavra de Deus nos assevera e nos ensina, o casamento não é heterossexual. O casamento é heterossexual, não é homossexual. Não, de forma alguma. Homem e mulher se completam. Deus fez Adão e Eva. Eles se completam. E eu ouvi uma frase de um pastor amigo esses dias, o seguinte: algumas pessoas acreditam que têm os seus direitos, nesses movimentos que defendem essas classes, que eles lutem pelos seus direitos, mas sem destruir as instituições que são sólidas. A família é uma instituição sólida. Se alguém quer lutar por algum direito que acredita ter, que lute. Mas lute sem destruir uma instituição sólida que já está firmada pela ética e principalmente pela palavra de Deus. O casamento é indissolúvel. Indissolúvel. Eu sei que ocorrem situações, ocorrem divórcios, e quem somos nós, professores, mestres da Academia de Pregadores, para criticarmos o que aconteceu na vida de alguém? Não estamos aqui para isso, mas o ideal de Deus é que não haja o divórcio. Ah, pastor, mas se houve então uma traição, uma infidelidade, que haja o perdão. Deus pode restaurar, Deus pode mudar a sua casa, Deus pode mudar a sua vida, Deus tem um projeto lindo para a sua família, Deus tem. Lute pela sua família, não abra mão da sua família, mas nós não vamos criticar aquilo que aconteceu ou deixou de acontecer. O importante é que você é especial para Deus. Você tem uma alma que é especial para Deus. Ele ama você. Se você passou por uma dificuldade, por algum problema, lute para construir uma vida de comunhão com Deus. Deus instituiu a família através da união de homem e mulher. Meu querido, chegamos mais uma vez ao final de mais uma aula, a nossa terceira lição, a nossa lição de número 3, com o título E Deus os criou, homem e mulher. No primeiro ponto nós tratamos sobre como o homem foi criado. No segundo ponto, tratamos sobre a criação da mulher. E no terceiro ponto, a instituição do casamento e a instituição da família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que essa palavra encontre guarida no seu coração e que você esteja sempre conosco. Mais uma vez, nós nos despedimos na paz do Senhor, agradecendo pela sua fidelidade. Traga outras pessoas, contribua para o crescimento de alguém, contribua para o aprendizado de alguém. A Academia dos Pregadores estará sempre à sua disposição para cursos, para treinamentos. Nós contamos com a sua parceria e com a sua fidelidade para que o reino de Deus cresça, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e que você seja um instrumento ainda mais treinado e preparado por Deus para a glória do seu nome e crescimento do seu reino na terra. Que Deus te abençoe. Até a nossa quarta aula, em nome de Jesus. A paz do Senhor.